Você sabe a diferença da cláusula de reajuste para a cláusula de correção monetária? Apesar de parecerem iguais, elas não são. E a partir do vídeo de hoje você não irá confundi-las mais. Bora lá! A cláusula de atualização monetária é uma cláusula que se presume da lei. Então não há a obrigatoriedade de haver sua previsão contratual. Então vamos a um exemplo. A gente tem um contrato onde o devedor está obrigado a pagar R$1.000 mensais ao credor. Vejam que o credor ele está aceitando o pagamento de R$1.000 mensais, nem mais nem menos, naquela data prevista no contrato. Entretanto, se esse devedor ele atrasa esse pagamento, é direito do credor atualizar esse pagamento na data efetivamente feita. Não há a necessidade de se prever no contrato para que se garanta esse direito de atualização, mas é importante que se preveja uma cláusula de atualização monetária no contrato para que possa tanto prever esse direito legal do credor, quanto qual será o índice aplicado para essa atualização, os juros de mora aqui aplicado, assim como eventual multa a ser aplicada em cima desse valor em atraso. Então a cláusula de atualização monetária, ela se dá para pagamentos em atraso. Não pagou na data prevista, vai atualizar aquele valor conforme previsto no contrato, o índice, juros e multa aplicável. Nada impede que o credor possa prever no contrato a possibilidade de uma carência para esse pagamento. Então, por exemplo, o credor pode prever que o devedor terá 5 dias de carência após aquela data de vencimento para pagar. Passaram-se 5 dias e não houve o pagamento, então aí começa o direito de correção, juros e multa aplicável. Pode ser previsto isso? Pode. As partes possuem liberdade contratual e a partir do momento que elas têm essa liberdade, elas podem prever a forma como bem entenderem dessa negociação. Outro mecanismo, ainda decorrente dessa atualização que muitos credores aplicam no contrato, é o desconto. Então eles preveem um vencimento para aquele pagamento e se a parte pagar 5 dias antes ou 10 dias antes, eles promovem um desconto nesse pagamento. Vejam que é muito semelhante, só que é ao inverso do que é aplicado anteriormente. Enquanto no primeiro caso se aplica uma multa, se aplica uma atualização, se aplicam juros, nesse outro caso se aplica um desconto. Então se prevê no contrato uma data de vencimento como se fosse aquela carência anterior, só que já num prazo definido, e se a parte pagar antes daquele prazo, 5 dias antes, 10 dias antes, ela vai ter um desconto. Qual dessas cláusulas de atualização você acha que o devedor vai achar mais interessante, mais benéfica a ele? Obviamente que o devedor vai olhar aquele desconto e falar, opa, então vou sempre tentar pagar antes do vencimento para ter aquele desconto. É muito mais benéfico a ele, trabalhando aquele lado emocional do cérebro do devedor, ele vai preferir o desconto do que a multa, certo? Certo. Então nós podemos prever essa cláusula de atualização das mais diversas formas a depender da estratégia aplicada ao negócio. Quando eu falo que a cláusula de atualização não precisa necessariamente ser prevista no contrato, é a atualização pura e simples daquele valor pago em atraso. Esses outros que eu já falei para vocês são desdobramentos dessa cláusula aplicados de forma estratégica a cada caso. Outra possibilidade de desdobramento ali decorrente de um atraso, de uma mora do devedor, é a cláusula de vencimento antecipado. O credor, quando ele possibilita ao devedor o pagamento em parcelas, ele não pode, por conta do atraso de uma única parcela ou 2 parcelas, simplesmente executar todas as outras que ainda estão a vencer. Percebam, ainda estão a vencer. Só que quando a gente prevê no contrato uma cláusula de vencimento antecipado, esse credor ele pode prever que o atraso, o não pagamento de 1, 2, 3 parcelas irá originar o vencimento de todas as outras subsequentes. E a partir dessa cláusula, dessa previsão contratual, o credor poderá executar o valor integral da dívida, não precisando mais esperar o vencimento de cada
parcela. Nessa cláusula de vencimento antecipado também se prevê o índice de atualização, a multa aplicável, os juros e outras penalidades decorrentes. Já a cláusula de reajuste, ela não se origina de inadimplemento ou mora do devedor. Pelo contrário, aqui nessa situação, o contrato está tranquilo, perfeito, vigente entre as partes. A cláusula de reajuste, ela traz a disposição de que aquele valor previsto entre as partes como o preço daquele negócio será reajustado periodicamente como uma forma de recomposição do seu valor no mercado. Vamos pegar como exemplo o contrato de locação. Então a gente tem um contrato de locação de 2 anos. A cada 12 meses, o locador estará autorizado a reajustar o valor do aluguel. Então, se começou o aluguel com R$1.000, o locador poderá, passando-se 12 meses, reajustar aquele valor para outro que traga a realidade do mercado na época. Se não houver essa previsão expressa no contrato da possibilidade de reajustar o valor da locação, de reajustar o preço do contrato pelo período pré-determinado, não poderá o credor, nesse caso do exemplo, o locador, simplesmente falar à outra parte, devedora do preço, de que vou atualizar e a partir do ano que vem você vai me pagar X. Não, mas não há previsão contratual. E esse direito não é um direito que se presume decorrente do contrato. Ele precisa estar previsto para que o credor efetive ele naquele contrato. Além da previsão desse direito de reajuste, é possível ser previsto como será reajustado ou não. Então, poderá ser previsto que será reajustado de acordo com a realidade do mercado, por meio de um estudo local dos demais contratos de locação da região, ou por meio de algum índice em específico. Inclusive, nós temos um novo índice aplicável aos contratos de locação residencial, que é o IVAR, um índice de variação das locações residenciais. Já faço aí uma busca para ver se ele irá atender o contrato de locação de vocês, afinal, ele é aplicável a esse tipo de contrato. Aos demais contratos, nós teremos aí os mais variados índices, tanto locais quanto específicos de negócio e também aqueles mais gerais, como IGPM, IPCA, INPC e outros a serem aplicáveis. Nós não podemos nunca simplesmente jogar o índice e colocar a sorte no contrato para ser atualizado ou reajustado posteriormente, porque pode acabar não representando a realidade do negócio. Então tome muito cuidado, ainda poderemos ter outro vídeo a respeito específico sobre índices aplicados aos contratos. Resumindo tudo que aqui já foi falado, a cláusula de atualização monetária é uma cláusula que decorre da lei. Não há a necessidade de previsão contratual para que o credor aplique a atualização no pagamento feito em atraso. Então veja que quando falamos em atualização, falamos no pagamento em atraso. É direito do credor receber o valor combinado conforme inclusive a recomposição do mercado. Já a cláusula de reajuste é aquela cláusula que prevê um período em específico do contrato para aquele valor, aquele preço pré-definido seja reajustado para um novo que represente melhor a realidade do negócio na época prevista, como é o caso do contrato de locação. A cláusula de reajuste, ela precisa ser prevista para que o credor consiga aplicar esse direito. Se você ficou com qualquer dúvida do vídeo de hoje, manda aqui nos comentários e se eu te ajudei de algum modo, compartilha, curte e também manda os comentários para eu saber que vocês estão gostando. Até o próximo vídeo.